Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje dia 6 de junho de 2017, nós estamos falando aqui de Portugal. Bom, nós concluímos aí a segunda etapa do nosso processo de residência aqui em Portugal. A primeira etapa fizemos lá umas coisas em Lisboa e agora a gente veio para uma cidade aqui do interior. Para quem não conhece Portugal, aqui a gente tem duas cidades grandes aqui em Portugal. A primeira é Lisboa, que é a capital, e a segunda é Porto, que fica mais ao norte. Eu estou exatamente no meio entre as duas. Eu escolhi uma cidadezinha de porte pequeno e aqui é mais rápido de sair o visto, vamos dizer assim, né? Qual é o passo que você precisa de fazer aqui nessa etapa? Nessa etapa 2, aqui em Portugal, a gente precisa de alugar uma casa e depois dar entrada no pedido de residência que foi feito lá no Brasil. Lá no Brasil você faz a primeira solicitação, eles dão um ok para você e falam, ó, pode ir para lá que eu vou te dar residência. E aí, quando você chega aqui, você tem que fazer esse pedido oficial aqui no CEF, que é tipo um órgão aí de estrangeiros. O que a gente teve que fazer? Caçamos uma casa assim que a gente chegou aqui, alugamos um Airbnb e nesse meio tempo a gente está procurando um aluguel de uma casa. Conseguimos encontrar uma casa, achei uma casa até boa porque a gente estava achando algumas casas aqui, elas eram um pouco afastadas do centro e eu queria uma casa mais no centro. Transporte público em cidade pequena é sempre complicado. Isso em qualquer cidade aí, na grande maioria das cidades pequenas, aqui na Europa você vai ter dificuldade com transporte público. Exceto lá na Alemanha, né? Na Alemanha o transporte público funciona em qualquer canto. Mas, de modo geral, aqui nas cidades pequenas aqui na Europa, você tem um pouco de... É um pouco menor o transporte. Então, eu não queria comprar carro, nada desse tipo. Então eu falei, vamos tentar ficar no centro que a gente resolve as coisas tudo por perto, com uma bicicleta e tal. Dá pra gente resolver as situações. A gente estava achando algumas casas aí em torno de 190 euros e a gente achou uma casa no centro de 200 euros. Dá para acreditar isso? Um aluguelzinho de 200 euros. É uma casa pequena, padrão aquelas que eu fiquei lá em Dublin, lá na época o pessoal me acompanhou no blog lá quando eu estava na Irlanda. Mas dá pra gente, pro que precisa a gente tem ali. Um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheirinho pequeno. O nosso foco não é ficar aqui a longo prazo, então a gente tem intenção de ir para a Alemanha. Lembrando que a gente está com um processo de visto aí rodando na Alemanha também. Até por isso que a gente está optando por essa cidade pequena, porque o visto é mais rápido. Então, o que acontece? Quando a gente chegou, pedimos a casa, tem uma contradição aqui, né? Tem uma contradiçãozinha aqui na regra portuguesa, que é para alugar uma casa, geralmente você precisa de uma residência. E para conseguir uma residência aqui em Portugal, você precisa de uma casa. Então fica meio que um anulando o outro. A moça da imobiliária já sabia mais ou menos desse problema, já falou, então, se vocês vão fazer o pedido, beleza, eu vou fazer o contrato aqui para vocês sem problema. O outro problema que a gente teve lá foi com relação ao fiador. Geralmente quando você aluga uma casa aqui em Portugal, você precisa de um fiador. E como a gente não conhece ninguém aqui, então não tinha ninguém para ser fiador nosso. O que eu tentei fazer com ela foi propor pagar o aluguel todo. Como eu tinha o dinheiro aqui todo guardado, eu falei com ela, olha, se eu te pagar o aluguel inteiro até o final do contrato, e aí quando acabar esse contrato e eu for renovar, eu pago inteiro de novo. E aí não tem risco nenhum pro proprietário, porque ele não vai levar cano, né? O período que era para me ficar lá, eu já vou ficar, já vai estar tudo quitado. Então ela concordou, aceitou, e aí ela fez o contrato pra gente. Entregou esse contrato hoje, na parte da manhã, assinado, com a parte do dono e a nossa. Eu corri, peguei o documento, e a gente foi lá pro CEF, da entrada no nosso solicitação de residência. Preenchemos uma ficha lá, coisa rápida mesmo. Porque geralmente quando você faz esse pedido do CEF nos grandes centros, como eu falei, Lisboa e Porto, você leva aí 6 meses para conseguir agendar esse negócio que eu fui lá hoje, você leva 6 meses para conseguir ir. Que é basicamente ele vai fazer uma pré-ficha sua, vai colocar seus dados no sistema, vai cadastrar lá escolaridade, no que você faz, sua altura, vai tirar foto sua digital, vai pegar suas digitais, vai assinar, digitalizar sua assinatura, enfim, tipo um Detran, mais ou menos parecido com aquele processo que a gente tem no Brasil no Detran, quando você vai fazer uma carteira de motorista. Depois que ele fez esse pré-cadastro, aí você vai esperar, geralmente, depende do lugar, né? Aqui na cidade que eu tô, como é mais rápido, 1 mês, ele entrega a carteira de residente para você. Se você estiver nesses grandes centros, pode levar aí 3 meses, 2 meses, depende do local que você estiver. Mas então aqui para vocês verem que o processo aqui de visto é muito rápido. E depois que você com essa carteirinha em mão, você dá entrada no agrupamento familiar. Alguns lugares permitem você já solicitar esse agrupamento familiar quando você está fazendo esse pedido de visto aí, esse pedido de residência. Mas aí, como a moça aqui do CEF
não faz desse tipo, então isso aí vai de pessoa para pessoa. Eu acabei deixando quieto para não criar confusão. Falei, você quer que eu peça depois? Eu peço depois. Como o negócio é rápido mesmo, aí para mim não teve grandes problemas. Mas essa foi uma das vantagens, porque a gente está com um processo de visto na Alemanha também. Então é importante que a gente não fique preso muito tempo aqui com esse visto, porque se saiu da Alemanha, a gente tem que ir para lá, correr para resolver as coisas lá. Então a gente aí está rodando com os 2 vistos em paralelo. O que sair primeiro a gente pega. Então por isso que eu optei por vir para uma cidade pequena. Óbvio, se o cara está com a intenção de ficar a longo prazo aqui em Portugal, eu recomendo o cara ir para uma Porto, ou para uma Lisboa, ou para uma Fado lá embaixo no sul, que é muito boa também. E aí você pode esperar com calma. Você já está ali, aluga a casa, fica aguardando lá o seu agendamento e vai beleza, tranquilo, de boa. Só que o meu caso era um pouquinho diferente, por isso que eu tive que mudar um pouco a minha estratégia. Tive que diferenciar um pouco a minha estratégia. Então a gente fez essa solicitação, agora é aguardar um mês mais ou menos, e aí a gente tem a carteirinha de residente aqui em Portugal, residência aí por 1 ano, depois é só fazer a renovação. Então basicamente é esse aí o processo. A gente eu vou falar mais um estágio aqui, quando eu conseguir essa carteirinha, aí eu vou fazer o estágio 3, que é o agrupamento familiar, e talvez tenha aí o estágio 4, que seria a conclusão final aí, de todo o processo de residência. E depois mais para frente, daqui a 1 ano a gente faz a renovação da residência, se for o caso. Mas é isso aí, pessoal, por enquanto está dando tudo certo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço a todos aí que estão torcendo por mim aí, sabe, quem me acompanha desde antes, lá no ano passado, sabe o perrengue que eu passei aqui na Europa, para tentar ficar aqui. Voltamos de novo, fomos para o Brasil, resolvemos algumas coisas, voltamos para cá de novo, com um novo visto, com outra tentativa diferente, totalmente daquela que a gente estava tentando antes. O negócio é esse, é não desistir, é tentar sempre. É isso aí, um abraço, obrigado a todos aí que tem me apoiado. Valeu, pessoal, até mais.